Muito bem, pessoal. Então, na terceira parte da nossa aula 13 aqui, vamos falar sobre os principais padrões seriais, ok? Existem mais de um. Como a gente viu, né, um padrão, falando especificamente aqui do que seria um padrão, é o que especifica as características elétricas, mecânicas e de funcionamento, vou falar no geral das coisas, né? De protocolos, de redes e assim por diante, tá certo? Para que tem que ter esses padrões? Para que a comunicação possa ocorrer independente do equipamento, tá certo? Então, tendo um padrão, todo mundo que quiser comunicar nessa rede tem que seguir esses padrões, então a gente garante que os equipamentos eles são intercambiáveis, né? Você pode trocar os equipamentos que ainda vai manter o mesmo padrão. No caso dos padrões seriais, eles são estabelecidos por dois órgãos, né? Que é o TIA, a Associação Internacional de Telecomunicações, e o EIA, né? Que é a Associação Internacional de Eletrônica. Os principais padrões seriais aqui são o RS-232, o RS-422, o RS-485 e o USB, que também é um padrão serial. Vamos falar deles aqui então. O padrão RS-232 ele é um dos mais comuns e mais utilizados. Tá? Ele surgiu em 1969 e ele emprega uma transmissão de sinais que ela é desbalanceada, ou seja, ela tem como referência o terra, tá certo? Para utilizar esse padrão, né, na verdade, esse padrão ele utiliza basicamente três fios para transmissão, o TX, o RX e o SG, que seria o ground ou terra, né? Então você tem o canal de transmissão, recepção de dados e o terra, que é a referência. Essa transmissão tem alcance máximo de 15 metros, geralmente não chega a mais que isso, inclusive quanto maior a taxa de comunicação, menor a distância, tá certo? Que é o que fala aqui também, né? 15 metros é na taxa de transmissão mais baixa e de acordo com o ruído do ambiente. Se passa esse cabo no ambiente industrial, onde há muita interferência eletromagnética, ele não vai chegar a 15 metros também não, então é para espaços menores, para distâncias menores, né? Nesse padrão a gente utiliza basicamente dois conectores. Esse primeiro aqui ele é chamado DB9, tá? 9 porque ele tem 9 pinos. Aqui é o que a gente chama de conector fêmea, né? E esse aqui é o conector do tipo macho. O conector tipo macho ele tem aqui esses pinos, e o conector fêmea ele fornece a conexão aqui, tá certo? E aqui a gente tem um conector DB25. Por que 25? Porque tem 25 pinos aqui. Ele, como eu já falei, é um conector macho, tá certo? Então, geralmente a gente tem que ter os dois, né? O conector, então, ele vai numa conexão do tipo fêmea, e esse conector aqui fêmea, ele vai numa conexão do tipo macho. Nesse padrão ainda, a gente tem dois tipos de equipamentos que são definidos. Um equipamento é chamado de DTE, né? Que é o Data Terminal Equipment. É o equipamento que ele é origem ou destino dos dados, tá certo? Numa rede de computadores seria equivalente ao host. Então, é um equipamento da ponta de comunicação. No caso aqui das redes seriais, são os computadores ou os controladores, eles são DTS. E a gente tem o DCE, que é o Data Communication Equipment, é o equipamento que ele realiza comunicação, por exemplo, o modem. Então, o modem ele seria um DCE. Por que é importante definir aqui como é que esses dois equipamentos, esses dois tipos, né? Porque isso vai interferir na ligação. Quando eu estou ligando um DTE num DCE, a gente liga pino a pino. Por exemplo, o pino 2 de um DTE, ele é um pino de transmissão, e o mesmo pino 2 de um DCE, ele é um pino de recepção. Tá? Mesma coisa contrário, né? Aqui no DTE, o pino 3 ele é de recepção, e o pino 3 aqui do DC ele é de transmissão. Então, eu transmito aqui, recebo aqui, transmito aqui e recebo aqui. Se eu pego dois equipamentos iguais, né, por exemplo, um controlador e um computador, que os dois são DTEs, né, então esses pinos eles têm que estar, na verdade o cabo ele tem que estar cruzado, né. O pino 2 aqui, que é o TX, ele tem que sempre mandar no RX, né? RX recebe, TX envia, transmite.
Então o pino 2 tem que estar conectado ao pino 3 e o pino 2 aqui no pino 3 também. Por isso que é importante definir esses dois tipos de equipamentos, tá certo? Como é que é no caso os bits? Como é que ele gera bits de nível alto e bits de nível baixo? No RS-232, o bit 0 ele é uma tensão positiva, não tem um valor específico. Qualquer valor entre o intervalo de mais 5 e mais 15, né? No caso aqui no transmissor, tá certo? Ele vai considerar que é o nível lógico 0. Repare que aqui é trocado, né? Os valores positivos são nível lógico 0. No receptor essa faixa é maior, é de mais 3 até mais 15. Por quê? Porque se você está transmitindo um cabo, né? Pode ser que tenha queda de tensão. Então, se transmite 5, vai chegar a 5 ou menos. Então, chegando até 3 volts, o receptor ele vai entender que é nível lógico 0, tá certo? Muito bem. Então, e o nível lógico 1? O nível lógico 1 seria qualquer valor de tensão negativo. Então, para transmitir entre menos 5 e menos 15. E no receptor ele vai entender que é nível lógico 1, né? Qualquer valor entre menos 3 e menos 15. Pelo mesmo motivo. Lembrando, aqui a gente está trabalhando com a transmissão desbalanceada, então essas referências aqui são em relação ao terra, tá certo? Muito bem. Vou passar esse aqui porque aquele slide está em ordem trocada. Outro padrão também conhecido é o RS-422. Ele é como se fosse uma melhoria do RS-232, tá certo? Esse padrão ele não define um conector físico específico. Inclusive, a gente pode pegar o cabo e ligar direto nos parafusos do equipamento, sem um conector, ligar, né, colocar um parafuso lá e apertar, que ele funciona, não tem um padrão específico não. Porém, a gente pode encontrar esse padrão de rede aqui utilizando também conectores DB9, DB25 ou DB37, né, que é um que tem 37 pinos. Esse padrão ele consegue chegar em distâncias maiores, tá? Assim, comparado ao RS-232, que é o anterior, podendo chegar, por exemplo, a 1.200 metros, tá? E nesse caso, ele não possui os sinais de controle, né? Que são os sinais RTS, DTS, DTR e CTS, que é os sinais de confirmação para enviar e para receber, basicamente isso, tá? Por enquanto é isso, a gente tem que saber agora. Então, ele não tem esses sinais, ele simplesmente tem os canais de comunicação aqui, ok? Então, voltando aquele slide aqui, nesse padrão, né, RS-422, o bit 1, né, esse padrão aqui, ele é um padrão balanceado, tá certo? Porque ele faz a diferença entre os sinais, ou entre os pares aqui, tá certo? Então, nesse padrão balanceado, o que seria o bit 1? O bit 1 é qualquer tensão positiva entre os dois cabos. Então, se a diferença entre os dois cabos é uma tensão positiva, né, do sinal A mais para o B menos, pode estar só A e B, pode estar mais e menos, pode estar A mais e B menos. Então, se eu pego o A mais, faço a subtração aqui do B menos, né, diminuo os valores da tensão, e dá algo positivo, significa que eu estou com o nível lógico alto aqui, beleza? Se der uma tensão diferencial negativa, né, a diferença entre o A mais e o B menos for uma tensão negativa, então significa que isso é o nível lógico 0, tá? A mesma coisa, para transmitir, eu vou transmitir uma diferença entre 2 volts e 12 volts, ou, no caso do nível lógico 0, entre menos 2 e menos 12, tá certo? E para receber, eu aumento essa faixa por causa da queda de tensão, né? Qualquer coisa entre mais 2 e 12 ou menos 2 e menos 15, eu considero que está dentro da faixa. E por último, a gente tem o padrão RS-485, tá? Nesse padrão a gente tem apenas um par de cabos, tá certo? Que é um par para... A gente pode fazer tanto a transmissão e a recepção dele. E a vantagem dele em relação aos outros é que eu posso ter mais de um equipamento. Ó. Repare que aqui no 232 e no 422, o normal é a gente ter um único equipamento enviando para o outro. Aqui no RS-485, eu posso ter interligado vários equipamentos utilizando o mesmo cabo. Estão vendo aqui? Ó? Eu tenho 1,
dois, três equipamentos e o mesmo cabo interligando eles. Nesse caso, a rede pode chegar até a 1.200 metros, né? É parecido aqui, na verdade igual, né? A distância máxima com o 422, só que a vantagem é que eu posso utilizar mais de um equipamento, tá certo? Por causa disso, né, como a gente pode interligar vários equipamentos, o software de comunicação aqui, ele tem que gerenciar a questão das colisões, né? Porque imagina que no caso do RS-485, se esse e esse equipamento quiserem transmitir ao mesmo tempo, está todo mundo ligado no mesmo cabo, ia dar colisão. Então, o software que gerencia a comunicação, ele tem que tem que ter uma forma de gerenciar isso, tá certo? Uma maneira de gerenciar isso é com um protocolo que a gente chama de CSMA-CD. O que seria esse CSMA-CD? Seria aqui o Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection. Vamos por partes. CS significa Carrier Sense. Carrier Sense ele é um protocolo que é sensível a portador. O que seria portador? A onda que transmite os bits. Então, basicamente, dizer que o protocolo é Carrier Sense significa que ele vai ver lá na minha linha se a linha está livre ou não, né? Se ele vê que tem um sinal lá transmitindo dados, consegue sentir se tem alguém transmitindo ou não, tá certo? O multiple access aqui significa que tem vários acessos, né? Então aqui tem um exemplo. Carrier Sense, ele vai ver se tem alguém transmitindo, viu que não tem, beleza. De toda forma, eu posso ter um acesso múltiplo à rede, né? O A e o D querem transmitir, eles viram que não tem nada aqui, os dois começam a transmitir simultaneamente. De novo, mesmo a transmissão, eu vou continuar percebendo aqui a minha rede, então eles vão ver que teve uma colisão, por quê? O que o A está transmitindo, como teve colisão, não é a mesma coisa que vai estar na rede, tá certo? Então, quando tem colisão, o que esse protocolo faz? Ele vai gerar aqui tempos aleatórios para esperar, tá certo? Que é esse algoritmo back-off aqui. Então, os dois geram tempo. Esse aqui vai esperar aqui, vamos falar 10 segundos, esse aqui vai esperar 4 segundos. Então, esse aqui tem um tempo menor, né? Esperou 4 segundos, repete o processo, ele vai ver que não tem ninguém querendo enviar dados, então ele envia. Provavelmente que quando der os 10 segundos aqui, o D vai estar transmitindo, então o A não vai transmitir. Então a gente consegue fazer gerenciar essa questão da colisão dessa forma. Se teve colisão, cada um sorteia um número, né? E o número que for menor, ele vai transmitir primeiro, depois o outro espera, ok? Outra possibilidade seria o quê? Ao invés de todo mundo comunicar, só uma pessoa controla essa comunicação toda, que é o que a gente chama de mestre-escravo. No caso, isso é muito comum em redes de computador, em redes de comunicação industrial, de automação, né, no qual a gente tem um CLP comunicando com os equipamentos, numa arquitetura mestre-escravo, né? Então, só o CLP ele vai ter controle da comunicação. Quando ele quer comunicar com esse escravo aqui, ele vem aqui no escravo, pede os dados e faz a leitura. Os escravos, eles nunca têm permissão para gerar uma comunicação, só quando o mestre pede, tá certo? As redes 485, independente de qual seja, elas têm que ter esses terminadores de rede aqui para ela funcionar, tá certo? E a gente pode pensar de uma outra maneira, né? Se eu tenho apenas 2 fios e não tenho uma resistência aqui, os 2 fios das 2 pontas eles vão estar abertos, então se os fios estão abertos, não tem corrente. Vamos pensar de uma maneira simples. Então eu coloco um resistor aqui como se fosse para fechar o circuito, tá? Basicamente é isso, ok? Então, agora a gente sabe, né, qual que é o principal padrão de comunicação utilizado nas redes industriais e quais são suas principais características. Pensem aí e já conseguem falar? Conseguiram? Bem, o principal padrão que a gente utiliza é o padrão RS485, né? Porque a gente viu que eu preciso de apenas um único par de cabos, eu posso colocar vários equipamentos na mesma rede, tá certo? E é um padrão que consegue chegar a distâncias grandes, até 1,2 km, tá certo?
e com taxas de comunicação aqui relativamente altas, né? A gente viu que pode chegar lá a 38.400 kbps, tá certo? Então, por isso, o padrão RS485 ela é a base para a maioria das redes industriais de comunicação. Pontos chaves aqui da aula, né? Conhecer as arquiteturas, né, com rede industrial e sistema tradicional, saber diferenciar e saber o que é cada um. Na comunicação serial, saber a diferença entre o que é transmissão paralela e serial, o que é comunicação síncrona e assíncrona, o que é transmissão balanceada e o que é transmissão desbalanceada. Por último aqui, conhecer os principais padrões seriais, né? Características do RS232, RS422 e RS485. Aqui eu já mudei um pouco, tem um livro que chama Redes Industriais, do Pedro Braga de Albuquerque, tá? E o que a gente viu hoje são os capítulos 2 e 3 desse livro, tá certo? Aproveita o tempo, hoje não tem exercício, aproveita para fazer os exercícios da última aula, ok? Aliás, da última aula e da penúltima aula, que eu deixei uma lista de exercícios e o artigo. Então aproveita esse tempo para isso e até a próxima aula. Bons estudos para vocês e até mais.